que analisar esses dois vistas. Já a perpendicular é um pouco mais complexo, porque o ângulo de 90 graus dela nem sempre aparece corretamente nas projeções. Então, a gente não pode confiar apenas na aparência do desenho. Nesse caso, a gente vai ter que analisar a verdadeira grandeza, ou colocar essa reta em uma posição projetante para ver se realmente existe esse ângulo reto entre elas. Então, de forma geral, o sistema Monge não funciona só em observar projeções, mas a gente também tem que interpretar corretamente o que está acontecendo no espaço. E com isso eu quero finalizar minha parte e agora eu vou passar um pouquinho sobre para o Vinícius para ele continuar a nossa apresentação. Opa, tudo certo? Aqui é o Vinícius e eu vou estar tentando trazer hoje uma explicaçãozinha sobre as métricas em geometria descritiva, que nada mais é do que a determinação das medidas reais dos elementos geométricos em projeções. E muitas das vezes os segmentos, ângulos e os planos eles podem aparecer deformados, sendo necessário aplicar alguns métodos específicos ali para a gente poder estar encontrando os valores reais. Então, aqui a gente vai estar falando sobre a verdadeira grandeza, que nada mais é do que o tamanho real de uma linha ou objeto. Na parte de segmentos ali, a gente vai estar imaginando a nossa mão sobre uma folha de papel. E aquilo ali vai gerar uma sombra, né, sobre a folha de papel, e aquela sombra vai ser a projeção. E a verdadeira grandeza seria a medida real da sua mão. Já na parte de ângulos ali, eu preferi colocar um notebook, porque quando a gente abre ele e olha ele de frente, a gente vai ter um certo ângulo ali. Se você olhar ele de lado ou de cima, o ângulo ele vai parecer mais fechado ou mais aberto do que ele realmente é. Ainda falando sobre ângulos ali, coloquei mais os dois exemplos da escada e do livro ali que eu vou estar explicando. O ângulo entre a reta e o plano, em verdadeira grandeza, é por definição o ângulo formado entre uma reta e a sua projeção ortogonal sobre esse plano. A escada encostada na parede ali seria o ângulo que ela faz com o chão, é o ângulo entre a reta e a sombra dela no piso. E como que a gente vai estar encontrando esse ângulo? Para ver esse ângulo na verdadeira grandeza, você vai precisar de uma visão de perfil, onde o plano apareça como uma linha e a reta apareça como uma extensão real. Então, primeiro a gente vai estar achando a projeção. Tipo, a gente vai projetar a reta sobre o plano. E depois a gente vai fazer uma análise ali sobre... que ela vai formar um triângulo, né? E a gente vai estar fazendo uma análise. Onde a hipotenusa é a hipotenusa vai estar sendo ali a nossa verdadeira grandeza da reta. Um cateto vai ser a distância perpendicular de um ponto de reta até o plano. E o outro cateto vai ser a projeção da reta no plano. O ângulo ele vai estar entre a hipotenusa e a projeção do plano. Já falando sobre o ângulo entre planos aqui, em verdadeira grandeza ele é o ângulo formado por duas retas, uma em cada plano, que sejam ambas perpendiculares à linha de intersecção, que seria o vinco onde esses planos eles vão estar se encontrando. Coloquei um livro ali como exemplo, né, onde a lombada seria a linha de intersecção e o ângulo é aquele que você vê quando olha o livro de cima, do topo, onde você consegue analisar ali que o modo do que as capas aparecem, elas têm apenas duas linhas saindo de um ponto só. E para a gente encontrar, né, o ângulo, primeiro a gente tem que achar a intersecção, descobrir a reta onde os dois planos vão estar se cruzando. Depois a gente vai mudar o nosso plano de vista, né, fazer aquela mudança ali na visualização para que a reta de intersecção fique paralela à linha terra, a linha de terra no caso. Aí depois a gente faz a outra mudança de plano perpendicular a essa reta de intersecção. E
Com isso vai estar resultando no nosso ângulo, né? Onde a reta de intersecção ela vai aparecer como um ponto, os planos aparecem como retas e o ângulo entre elas vai ser a nossa verdadeira grandeza. A gente tem alguns métodos usuais aqui, né, para poder visualizar melhor as nossas verdadeiras grandezas. E o primeiro que eu vou estar falando ali é a rotação, que ela é um método auxiliar que vai estar girando o objeto, sendo ponto, reta ou plano, independente, em torno de um eixo fixo e perpendicular a um plano de projeção, mantendo a distância entre eles. Já o rebatimento, ele é um método utilizado para encontrar a verdadeira grandeza de figuras que estão em planos inclinados. A gente gira esse plano até ele coincidir com o plano de projeção, permitindo medir sem deformação. E a mudança de plano ela consiste em criar um novo plano de projeção auxiliar, escolhido de forma estratégica para que o elemento analisado apareça em verdadeira grandeza sem estar precisando fazer aquele gira-gira ali. E o que está aqui no slide é um resuminho, né? Então a rotação ela é rápida para retas isoladas sem poluir muito a épura. Já o rebatimento ele é o padrão quando você precisa de uma verdadeira grandeza de uma figura plana inteira com a face de uma pirâmide. E a mudança de plano ela é muito organizada e ótima para vistas auxiliares. Partindo agora para a axonometria, ela é uma técnica de desenho técnico e geometria descritiva que é usada para representar objetos tridimensionais num plano bidimensional. E agora a gente vai falar sobre a isométrica e a dimétrica. Falando sobre a axonometria isométrica, ela é uma forma de representar objetos 3D onde os três eixos possuem a mesma escala e inclinação, permitindo a gente visualizar o objeto sem deformação nas medidas. Já a dimétrica, ela é uma projeção onde dois eixos mantêm a mesma escala, enquanto o terceiro possui uma escala diferente, gerando uma representação mais próxima da realidade. E ali tem uma tabela comparativa, né, sobre as escalas, onde a isométrica tem 3 escalas iguais, já a dimétrica tem 2. A isométrica não possui deformação, a dimétrica tem. A isométrica também ela é mais fácil de se utilizar, porém ela tem um realismo um pouco menor do que a dimétrica. A dimétrica ela é um pouquinho mais complexa, mas ela propõe um realismo maior para nossa análise. Partindo agora para a perspectiva cavaleira, bom, ela é uma projeção oblíqua onde a face frontal do objeto aparece em verdadeira grandeza, enquanto a profundidade é representada por linhas inclinadas, geralmente a 45 graus ali, né? Ela é comumente usada para desenho técnico, ilustrações didáticas e representações de objetos simples, mantendo as suas dimensões reais. Eu trouxe aqui também os elementos chaves da perspectiva cavaleira, que seria a face frontal, representada em verdadeira grandeza mantendo as dimensões reais, como eu comentei anteriormente. O eixo de profundidade, abre parênteses, fulgante, que seria a linha que se inclina em relação à horizontal, indicando a profundidade do objeto. O ângulo de fuga, que seria o ângulo de inclinação do eixo de profundidade, que ele é crucial para a representação visual. E o coeficiente de redução, que ele é um fator aplicado às medidas de profundidade para corrigir distorções e obter uma representação mais natural. Trouxe também uma tabelinha dos coeficientes comuns, né? Que a gente trabalha com essa perspectiva em ângulos, né? A gente vai girando ali então o nosso objeto. Primeiro em 30 graus, onde tem uma redução moderada e ela é comum em desenhos técnicos detalhados. Já em 45, ela é a mais utilizada, a gente usa ela de forma mais frequente, ela oferece um equilíbrio visual e uma facilidade na hora de a gente estar fazendo nossos cálculos ali. Já de 60 graus, ela tem uma redução acentuada
e ela é ideal para aqueles objetos que são mais compridos, assim, né? Tem uma profundidade maior. Bom, a gente vai estar aplicando esse tipo de perspectiva nos desenhos arquitetônicos, né, para representar detalhes de fachadas ou interior de forma rápida e compreensível, ali, sem muita complicação. Já pode ser usado também para design de produtos, né, facilitando na visualização rápida dos protótipos e dos conceitos iniciais, né, iniciais apenas, de peças mecânicas simples, detalhe, tá? E é muito utilizada também para educação, né, ensino, estudo, enfim. Ela é uma ferramenta muito boa para aprender os conceitos básicos de projeção e tridimensionalidade. Concluindo então, ela é uma ferramenta que ela é muito eficaz para representação tridimensional rápida e intuitiva, né? Ela é uma parada mais tranquila, mais fácil ali. E a escolha correta do ângulo de fuga e do coeficiente de redução ela é essencial para garantir a nossa precisão técnica ali, ter uma exatidão maior, e o equilíbrio entre as dimensões reais da face frontal e a profundidade reduzida vai estar proporcionando ali uma visualização mais agradável, né? Uma visão mais clean ali do projeto e não deixando de ser profissional. Falando um pouquinho agora sobre noções de perspectiva cônica, nada mais é do que um método de representação gráfica também, né, que simula a forma de como a nossa visão percebe os objetos no espaço. Ela tem como princípio objetos distantes que parecem menores e linhas paralelas que convergem num ponto no horizonte. E ela também proporciona um realismo, né, bem bacana ali, que é a forma de perspectiva que mais se aproxima da nossa visão mesmo. Ela é muito utilizada para arte, arquitetura e design. Bom, ela também pode ser chamada de perspectiva central e ela é usada quando uma das faces principais do nosso objeto está em paralelo com o plano de vista de quem está vendo, né? Ela é bastante utilizada para interior de ambientes, entradas retas, corredores, onde a profundidade central é o foco. E a construção técnica dela, basicamente, são as linhas verticais e horizontais da face frontal, permanecendo paralelas entre si, onde apenas as linhas que indicam a profundidade convergem para um único ponto de fuga na linha do horizonte. Aqui tem uma tabelinha também, né, mostrando umas comparações entre o último tópico, que foi a cavaleira, e o que a gente está tratando agora, que seria a cônica. Bom, a partir da visão humana, as linhas são altas e elas convergem, né, na cônica. Já na cavaleira são baixas e paralelas. Na questão de profundidade, elas vão converter para um único ponto de fuga. Na cavaleira vão ser paralelas entre si. As faces principais da cônica, elas podem ser inclinadas. Já na cavaleira vai ter uma face paralela ao plano apenas. A redução na cônica ela é natural, né? Já na cavaleira ela tem um coeficiente fixo. E o uso comum da cônica já é mais para a parte de arte, arquitetura e design. Agora da cavaleira é um bagulho mais técnico ali, servindo para didática, ensino e estudo. Concluindo aqui então, a perspectiva cônica ela é a ferramenta mais poderosa para criar representações visuais que simulam a experiência humana do espaço, né? É aquela que vai trazer mais conforto, talvez, ali aos nossos olhos ali, porque realmente é a que mais se assemelha à nossa visão. Ela tem uma versatilidade muito boa entre 1, 2 ou 3 pontos de fuga, né? Permitindo adaptar a técnica a qualquer necessidade ali, qualquer técnica ou narrativa. E dominar esses fundamentos é essencial para qualquer profissional que deseje comunicar volume e profundidade de forma convincente.